Aleluia. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Amém. Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aos irmãos de casa também, nossa transmissão, sejam todos bem-vindos. Amém. Louvado seja Deus por esta noite em que o Senhor providenciou para que nós estivéssemos aqui para engrandecer o nome dEle, não é? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo de número 19. Nós vamos ler a parte inicial deste Salmo, Salmo de número 19. Glorificado seja o Senhor. Só o Senhor é Deus. Aproveite, tá bom, para dedicar esse culto em ação de graças pela restauração da irmã Nicinha, está aqui conosco. Oramos tanto, né? Olha ela aqui, aleluia, glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor, tá bom? Salmo de número 19, do verso 1 em diante, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Amém. Louvado seja o Senhor, não é? Este salmo é um salmo de Davi, no qual ele contempla a excelência da criação, e o ponto principal de toda a observação que ele faz da natureza e das coisas que acontecem dia após dia, do nascer do sol ao pôr do sol, da chegada da noite, da saída da noite, e de todas as coisas que acontecem neste planeta e também no espaço sideral, tá? Tudo isso, tá? Aponta ou revela ou anuncia a glória de Deus, ou procura revelar o conhecimento do Criador. E é isso que a gente vai pensar um pouquinho também esta noite, quando estivermos meditando na palavra do nosso Deus, tá? Mas o texto inicia justamente assim, diz que os céus proclamam a glória de Deus, e esse proclamar significa anunciar Ele, não é? Depois, no verso 2, ele fala que o dia discursa, como se falasse um discurso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, todas as coisas que Deus fez, tudo que está presente, tudo que nós possamos contemplar diante de nós, procura anunciar a grandeza do nosso Deus. Tudo isso, tudo que existe, até você, até a mim. Todas as coisas presentes neste momento, tá bom? Procuram apontar para o Criador, para aquele que nos fez, para aquele que é o autor de todo o universo, o Criador de tudo. Bendito seja o Senhor. O lamentável para nós é que com a entrada do pecado, o nosso coração ficou obscurecido, a nossa mente ficou sem entendimento. E nós, homens, ou a humanidade em geral, não conseguiu perceber a grandeza do Senhor. Cria-se uma hostilidade ao nosso Deus. É mais fácil para os homens acreditarem numa explosão que gerou todas as coisas do que crer que Deus fez tudo isso. É muito mais fácil sair procurando coisas tão difíceis de se crer e de se provar por leis naturais e físicas e quânticas e tudo mais,
Se procura uma explicação para dizer a causa ou a origem de todas estas coisas feitas, do que acreditar que Deus é poderoso, é real e fez todas estas coisas. E o interessante disso tudo é que a própria criação, ela não se cala, ela mesma dá testemunho do seu Criador. Louvado seja Deus por isso, não é? Bendito seja Deus por isso. Mas ainda nós devemos estar aqui nos regozijando, porque temos uma revelação especial, e esta revelação, ela consegue nos abrir os olhos para enxergar a grandiosidade do nosso Deus, trazer fé ao nosso coração, nos trazer de volta para o Criador, para que possamos contemplar a sua magnitude, sua grandiosidade, porque só Ele é Deus. Louvado seja o Senhor, não é? E é em virtude disso que nós, esta noite, vamos celebrar o Senhor e agradecer a Deus por seu Filho Jesus Cristo, que nos revela o Pai. E também celebrarmos a mesa do Senhor, para glorificarmos o nosso Jesus, que deu a sua vida por cada um de nós, para nos reconciliar com o nosso Deus. Então eu gostaria que cada um de nós pudesse ficar de pé. O Ministério de Louvor vem para cá. Vamos orar e vamos louvar o nosso Deus. Só o Senhor é Deus. Oh maravilhoso Deus, seja bendito o teu nome, e seja engrandecido o nome do teu Filho amado Jesus Cristo neste lugar, Senhor, pois por meio dele, do teu Santo Espírito, Senhor, transformaste a nossa vida, nos deste nova vida, para que pudéssemos, ó Deus, ter comunhão contigo, e provar, ó Deus, quão tu és bom. Senhor Deus, abençoa este momento e a nossa reunião. Senhor, livra-nos do mal, Senhor, protege este lugar, Senhor, e não deixe que o inimigo de nossas almas venha tentar, Senhor, interferir ou atrapalhar a adoração a Ti, Senhor, e aquilo que o Senhor deseja ensinar-nos esta noite por meio de Tua palavra. E abençoa, Deus, tudo que será feito, aqueles que estão servindo a Ti, Senhor, as crianças que estão cultuando ao Senhor, e todos que estarão ministrando para elas também, sejam todos iluminados pelo Teu Espírito, Senhor, e que possamos juntos, a uma só voz, Senhor, exaltar e bendizer o Teu grande nome. Abençoa, Deus, o Ministério de Louvor, e nós, juntamente com eles, possamos, ó Deus, apresentar diante de Ti nossa oferta e sacrifício de louvor. E abençoa, Deus, também nossos irmãos em casa, que a Tua graça também seja em cada lar, Senhor, aonde a Tua palavra neste momento está indo ao encontro dos seus corações, e que o Senhor seja bendito, engrandecido, exaltado, para a glória de Ti mesmo, Senhor. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Agora você vira para o lado, cumprimenta o seu irmão, tá bom? Assim, a paz do Senhor, para trás, o de trás para frente, e vamos louvar ao nosso Deus. Eu quero agora também orar pelas pessoas que estão fazendo aniversário durante essa semana, de quinta-feira passada até quarta que vem. Aí Sofia de Beto fez aniversário dia 2, Natália fez dia 3, né? Edmar hoje dia 5, Maria José dia 6, Rebeca Perazzo dia 7, Luciana e o Vilma é dia 8, né? Luciana é de Jailton, glória a Deus, né? Estão completando anos de vida, graças a Deus. Tem mais alguém aqui em nosso meio que está fazendo aniversário de quinta passada até quarta que vem? Não, né? Então vamos orar pelos irmãos, amém? Maravilhoso Senhor, nós te rendemos graças, ó Deus bendito, pois Tu és o que nos concede o fôlego de vida e nos dá, Senhor, a devida força para nos mover, Senhor, e existir. E somos gratos, ó Deus, neste dia, por cada um dos nossos amados irmãos que estão completando mais um ano de vida na Tua gloriosa presença. Rogamos que o Senhor, ó Deus, conceda, Senhor, muitos outros anos ainda, e que o Senhor, receba deles gratidão.
concede um presente do alto. Faz, ó Deus, com que toda artimanha do maligno seja, Senhor, lançada para longe deles, ó Pai, e que o Senhor, ó Deus, possa encaminhá-los no caminho, Senhor, da Tua justiça, a fim, ó Deus, de que eles possam provar de toda a bem-aventurança daqueles que temem ao Senhor e guardam a Sua palavra. Senhor, os abençoe, e nós também te pedimos, Pai, que o Senhor possa repousar sobre eles toda sorte de bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Quero cumprimentar também quem está nos visitando. Aí eu tenho logo Genilda. Genilda, você está aí? Levante sua mão, por favor. Amém, Genilda. Eita glória. Amém. Glória a Jesus, né? Aí tem Ellen. Amém, Ellen, seja bem-vinda. Neuza. Glória a Deus. Michele. Amém. Wellington. Amém. E Sandra. Sandra? Amém. Glória a Deus. Se tiver mais alguém, levanta a mão assim só para me ver, tá bom? Olha aqui, tem aqui. Vizinho Yuri, louvado seja Deus. Sejam bem-vindos. Acho que você é irmão dele, né? É mãe? E é a mãe. Ele está mais velho que você. Só o Senhor é Deus. Amém. Seja bem-vinda, tá bom? Louvado seja Deus. Como é que a igreja cumprimenta os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Toque sempre, sem demora. Ano que vem. Glória a Deus. Bem, falando sobre Yuri, tá bom? Eu gostaria de convidá-lo aqui, Yuri, por favor. Yuri, ele recebeu Jesus e já confessou Jesus, tá bom? Aí ele falou comigo domingo passado, vem mais para cá para tu não ficar lá na frente do telão aí, glória a Deus. Ele falou comigo domingo passado e sentiu um desejo assim de estar conosco, de se tornar também membro desta casa. Eu, louvado seja Deus, que ele falou comigo, que Deus falou com ele, que o lugar dele é aqui. Pronto. Então eu quero pedir a vocês que estejam orando por ele, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ano que vem ele entra no discipulado também, para ser batizado, para a glória do Senhor Jesus Cristo, né? E louvamos ao Senhor, porque Deus está completando obras na vida de pessoas, chamando-as para si, para serem filhos dele e receberem a vida eterna. E isso aconteceu com o Yuri, graças a Deus. Ele é esposo de Amanda, que é filho de Adriana, que é mãe também de Ana Maria, glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Então, vamos orar por ele, amém? Glória a Deus. Maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, te rendemos graças, ó Deus, pela vida de Yuri, que ouviu, Senhor, a sua voz, e não endureceu o seu coração, mas atendeu o teu chamado, e está aqui, ó Deus, para testemunhar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de sua vida. Abençoa, Deus, a vida dele neste lugar, que ele cresça cada vez mais, e que o Senhor, Deus, possa conduzir a vida dele, Senhor, em tudo e em todas as coisas. Pai Santo, abençoa e guarda ele, que ele seja perseverante nesta fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, Yuri, tá bom? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer agora algumas orações. Nós vamos orar por José Hinaldo, que é o problema de saúde dele, tá bom? Vamos orar por Beta também. Beta está também enferma, mas já está melhorando. A irmã Beta, nossa irmã Beta, vamos orar por ela também. E vamos orar por nós, para que Deus avive a nossa igreja cada vez mais e nos faça seguir a direção dele. É o mais importante para nós, tá bom? Minha oração tem sido essa: Senhor, usa-nos para a tua glória. Mas não somente um ou dois, todos que estão aqui em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar por isso, tá bom? Vamos orar também pela nossa denominação. Estamos chegando ao fim do ano. A nossa denominação realiza projetos sociais, realizou alguns projetos apesar de toda dificuldade, graças a Deus. Mas vamos pedir a Deus que Deus envie mais recursos para que outros projetos também sejam realizados e vidas lá no sertão sejam abençoadas para a glória de Deus, né? E vamos orar também pela Seve Solidade, a igreja de Solidade, que está passando por uma turbulência, mas cremos que Deus está no controle e em breve ela será cheia da graça também, em nome do Senhor Jesus, né? Para a glória de Deus. Então vamos orar
por estas causas. Amém? Só o Senhor é Deus. Maravilhoso Senhor, nós nos colocamos nesse momento diante de Ti, porque confiamos no Senhor e cremos que Tu tens todo o poder. Já está, Senhor, a nossa mente e o nosso coração ciente de que Tu és soberano. E Tu, Senhor, com uma palavra só, vivifica a quem Tu queres. Por isso, rogamos a Ti, Senhor, visita José Hinaldo, visita Beta, e visita tanto quantos irmãos, ó Deus, estão enfermos e que necessitam de milagre em sua saúde, que o Senhor possa curá-los, Senhor, que o Senhor possa visitá-los, em nome do Senhor Jesus. Use de sua graça, sua misericórdia, e abençoe todos eles, ó Deus, com a cura, com a restauração de sua saúde, para o louvor do Teu santo nome. Ó Deus, também rogamos pela nossa denominação, que o Senhor abençoe, ó Deus, a ação evangélica e todos os projetos que ela realiza. Envia, Senhor, recursos para que outras comunidades sejam abençoadas, que vidas, ó Deus, recebam, Senhor, condições mínimas de vida, Senhor, para que possam, Senhor, viver uma vida saudável e também conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai Santo, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar em quem quer que seja, Senhor, para abrir sua mão, Senhor, e abençoar, enviando os recursos necessários, para que muitas famílias, ó Deus, possam ter o pão de cada dia, e ter, ó Deus, condições de moradia e de vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, também apresentamos diante de Ti a Igreja de Soledade, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, aquela igreja, fazendo, ó Deus, ela crescer, o crescimento do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa operar naquele lugar e que Teu nome, ó Deus, seja glorificado ali, em nome do Senhor Jesus. Pai, também eu Te peço por nós. Rogo a Ti, ó Deus, por um avivamento, para que cada crente neste lugar, ó Deus, se apegue ao Senhor, tenha sede de Ti, deseje, ó Deus, servir ao Senhor de todo o seu coração, deseje, ó Deus, consagrar a sua vida a Ti, lançando, ó Deus, de cada um, Pai, tudo aquilo que possa entristecer o Teu Santo Espírito, repreendendo as investidas, Pai, do mundo, do diabo e de sua própria carne, a fim, ó Deus, de lançar de cada um, Senhor, o pecado e aquilo, ó Deus, que é contrário à Tua palavra, meu Senhor. Pai, inclina, ó Deus, cada um para Te servir, e que o Senhor, ó Deus, possa conceder os dons espirituais, conforme o Teu Espírito desejar, para que eles, ó Deus, sejam instrumentos em Tuas mãos, e que nós possamos ver, Senhor, o Teu reino crescer mais e mais, por meio de cada um deles. Abençoa, Senhor, e dá livramento, ó Pai, a este lugar de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Agora eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Nós vamos ler o verso de número 22. Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 22. Todos acharam, amém? Lucas, capítulo 10, verso 22, diz assim: Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E ninguém sabe, e também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Novamente, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, estamos diante da Tua palavra, ó Pai, e desejamos, Senhor, entendê-la.
Que Teu Espírito, Senhor, possa iluminar a cada alma presente e a todos os irmãos que estão, Senhor, junto conosco nessa transmissão, para que a Tua palavra nos penetre e nos edifique. Senhor, mostra cada vez mais as verdades, Senhor, contidas nas Sagradas Escrituras, para que cresça, Senhor, a nossa adoração, a nossa devoção, a nossa afeição por Ti, e possamos, ó Deus, a cada dia mais adorar-Te, conforme Tu és, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, então fala ao nosso coração, e tire, ó Deus, todo impedimento e barreira nesta hora, que o Senhor, ó Deus, possa falar a cada um de nós, e que o Senhor me ajude, ó Deus, naquilo que já transmitisse ao meu coração, para que a Tua igreja seja edificada, Senhor. Fala com o Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, mais uma vez, domingo de ceia é dia da gente pensar em algo que Jesus realizou em sua obra. E mais uma vez estamos aqui, né, contemplando assim o quanto Deus é grandioso e o quanto da obra de Jesus Cristo é também fenomenal e tremenda. Porque se ao longo de alguns anos, vamos dizer assim, nós temos a cada primeiro domingo visto algo do que Cristo fez quando encarnou e foi crucificado na cruz, devemos ficar assim vislumbrados com a grandiosidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como disse outras vezes, novamente torno a dizer, não há ninguém como Ele. Só Jesus Cristo salva, liberta e transforma. Não existe outro. Não existe. Somente Jesus e mais nada. Só Jesus. Cristo é suficiente. E ponto final. Louvado seja o Senhor. E hoje nós vamos falar sobre mais uma obra, e esta obra tem a ver com a revelação de Deus, com o conhecimento de Deus, tá? E quando a gente fala assim, significa em conhecer a Deus. Então, como conhecer a Deus? Ou você conhece a Deus? Ou será que eu tenho esse conhecimento que acaba de ser revelado aqui neste verso, verdadeiramente? Então vamos pensar nisso, tá bom? Primeiro de tudo, vamos olhar para o início, quando Deus criou o homem e deu o nome dele de Adão, e que ele caminhava com Deus, tinha comunhão com Deus. Adão andava com Deus. Sempre na viração do dia, Deus vinha ter com Adão no paraíso, e ali ele tinha comunhão com ele. E quando Adão peca, que o pecado entra, que o mal passa a habitar em seu ser, e ele percebe que está despido, então ele procura alguma maneira de ocultar-se, tece folhas como vestimenta e foge da presença de Deus. Então o que a gente passa a perceber é que quando o homem, ele pecou e transgrediu, ele criou uma hostilidade contra Deus, e o texto bíblico diz que quando Deus vem, na viração do dia, como vinha outrora, Adão se esconde. Adão não quer mais conversa com Deus, fugiu da presença do Senhor, por causa da sua transgressão, rompeu a comunhão com Deus. Daí então, houve todo aquele processo, e toda a terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão, e nós, todos os seres humanos, herdamos o pecado original. Daí todos que nascem pecadores, e todos são faltos do conhecimento de Deus. E quando a gente fala do conhecimento de Deus, não é o conhecimento que a gente tem intelectual. Por quê? Porque Deus, pela criação, manifesta que Ele existe e que Ele é real. Também pelo o senso que Ele colocou no ser humano, por ser Ele imagem e semelhança de Deus, dentro de cada um tem esse senso de adorar,
de adorar um ser superior, o seu Criador, embora que ele não conheça ele de fato. Daí o que é que ele faz? Ele tenta construir uma imagem desse Deus, e aí então surge a idolatria. E aí ele procura criar um Deus para si, à sua maneira, mas ele não conhece de fato o verdadeiro e único Deus. Essa é a realidade que nós temos. Daí então, o próprio Senhor se encarregou de, pela criação, manifestar a realidade dele, de que ele existe. E nós podemos ver isso na primeira carta, aliás, na carta aos Romanos, no capítulo de número 1. Em Romanos, capítulo de número 1, o apóstolo Paulo descreve a revelação de Deus da seguinte maneira, tá bom? Capítulo 1 de Romanos, a partir do verso 18, onde Paulo vai falar sobre a ira de Deus, logo no verso de número 19, ele vai falar porque Deus está irado. E olha só, Romanos capítulo 1, verso 18 em diante, vai dizer assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Atente para essa palavra, detém a verdade pela injustiça. Verso 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Significa que Deus não deixou de dar testemunho da sua existência e da sua realidade. E como ele fez isso? Aí verso número 20: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, o seu ser, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Lembra que no início desse culto eu li o Salmo 19, a primeira parte? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Romano está dizendo que Deus, ele tornou-se conhecido, ele manifesta a sua existência pelas coisas que foram criadas, por tudo que Deus fez, tá bom? Aí, por causa do pecado, o homem teve o seu entendimento cego, e aí perverteram a realidade desse Deus, criando imagens de escultura, de quadrúpedes, de homens e outros seres assim, que eu acredito, tá bom? Isso aí é um pensamento meu, tá bom? Que aqueles deuses cheios de dente, coisa feia que aparece por aí, vocês já viram imagens assim? Tá? Aquelas cabeça feia, com não sei quantos chifres e etc, e que é um Deus, ou se não, um ser que tem a cabeça de elefante, né? Tem as orelhas de elefante, cabeça de elefante, aí tem 3 ou 6 braços do lado, que é o Deus Shiva, lá da Índia, né? Isso é assim, pronto. Eu acredito que isso é coisa do diabo, que lança na mente de alguém, e alguém inventa de criar um negócio desse. E aí então começa a colocar como sendo o seu Deus. E o próprio Deus diz como isso acontece. No livro do profeta Isaías, ele diz que o homem, falta de entendimento do Senhor e de temor a Deus, pega uma árvore, corta ela, com um pedaço ele faz lenha para fazer a fogueira e fazer comida e se aquecer, e com outro pedaço ele forma um Deus, desenha ele todinho, lapida ele todinho, e depois coloca ele assim num altar, e depois se prostra ante a ele, e dizendo: tu és meu Deus, tu me salvaste. É assim que acontece, tá bom? Então, a maioria das pessoas tem o conhecimento de Deus desta forma, deste jeito. É um conhecimento intelectual, e que não transmite a realidade do ser de Deus, do verdadeiro Deus, do único Deus. E como então nós, seres humanos, podemos ter conhecimento de Deus? Primeiro vamos pensar o que é conhecer a Deus, tá bom? Aí, a palavra conhecer, ou o sabe que tem aqui, que olhando para o texto correlato de Mateus capítulo 11, que é o mesmo texto, acho que é verso 25 ou 26,
antes do convite de Jesus, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, o texto lá diz que ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. É o mesmo texto, só que em vez de sabe, é conhece. E a palavra que ele usa aqui, tá bom? É epiginosco, e lá é ginosco, ou o contrário, não sei, mas não interessa isso. O que interessa é que ele está dizendo, e o significado desta palavra é um conhecimento íntimo. É um conhecimento em que você realmente tem entendimento de quem exatamente ele é. A pessoa é. Parecido com o esposo e esposa, não é? É óbvio que cada um de nós é um mistério. E tem casais ainda que é muito mistério um com o outro ainda. Mas, entretanto, pela nossa convivência, a gente vai crescendo no conhecimento do nosso cônjuge. E a gente vai entendendo se ele gosta de galinha, se ele não gosta, se ele gosta de peixe, se ele não gosta, se ele gosta disso ou daquilo, né? Se ele gosta de um negócio ou de outro, a gente vai conhecendo. E à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai aprendendo a conviver. Se ele fala muito, se não fala, se irrita logo, se não se irrita, o que acontece se pisar no pé, essas coisas todas, né? O que acontece se a gente esquece de trazer um negócio que ela pediu. A gente vai conhecendo, diz, eita, esqueci, aí chegou na porta de casa, é melhor voltar, porque conhece, tá bom? Conhece intimamente, e é este o sentido aqui, conhecer intimamente, pessoalmente. E aí nós vamos ver que em toda a Escritura, Deus se revela como um ser pessoal e que deseja manter relação com a sua criação, e em especial com o ser humano que Ele criou, conosco. Só que o homem procura rejeitar Deus por causa do pecado. Aí vem esta obra graciosa de Jesus. Olha o que o texto diz para nós, tá bom? O texto diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e que também ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Daí nós entendemos que uma das obras de Cristo é revelar ou tornar Deus conhecido a nós. Este é o propósito do Senhor, tá bom? Ele veio para isso. Ele tentou chamar a atenção de todos eles por meio dos seus servos, dos profetas, dos homens que ele levantou ao longo da história, mas por conta do pecado, havia um plano em que Deus estabeleceu que Jesus Cristo era o único que podia fazer Deus ser conhecido a nós. Tá bom? Ser conhecido a nós. Também é dito pela própria palavra do Senhor que em virtude do pecado nós fomos separados de Deus. Então não tem como nós mantermos comunhão com Deus, ou termos conhecimento de Deus, ou Deus se aproximar de nós, sem passar por Jesus. Tá bom? Onde está escrito isso? João, capítulo de número 14, versículo de número 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é assim que ele disse? Foi isso que ele disse? Então, ninguém pode ter conhecimento de Deus, ninguém pode conhecer a Deus, se não for por meio de Jesus Cristo. Se não passar por Jesus Cristo, se não tiver Ele como mediador, se não tiver Ele como sendo o seu Senhor e Salvador, se você não crer no Evangelho, em que Ele veio morrer pelos seus pecados, para perdoar os seus pecados e reconciliar você com Deus, aí então você passa a conhecer a Deus, tá bom?
E esta obra, irmãos, é uma obra do Pai e do Filho, e é interessante isso a gente ver na Escritura, tá bom? Por quê? Porque quando Deus designou que o Filho deveria encarnar, e que Ele deveria fazer toda esta obra para nos religar a Ele, tá bom? Ele colocou algo sobre Ele, e é isso que Jesus diz no início do versículo, diz, tudo me foi entregue por meu Pai, tudo foi entregue a Deus, aliás, a Jesus Cristo por Deus, para que esta obra fosse feita. Daí então nós vamos perceber algumas coisas de como é que a gente pode conhecer a Deus. A resposta é por meio de Jesus Cristo. Não existe outro meio, tá bom? Não existe outro meio, é somente por meio de Jesus Cristo. Alguém pode dizer, você tem que fazer isso, isso e aquilo outro. Pode ter até as obras cristãs, tá bom? Alguém pode chegar e dizer assim, você tem que orar todo dia, 7 vezes por dia, dar glória 3 vezes, dar 3 saltinhos e você conhece a Deus. Você pode fazer isso, se acabar de fazer e não conhecer a Deus, porque o conhecimento não vem por isso, vem por meio de Jesus Cristo. Todo aquele que olhar para Cristo e crer nele, tem a vida eterna. E João diz, no capítulo 17, que a vida eterna é conhecer a Deus, o Pai, e ao Filho a quem Ele enviou. Então, todo aquele que olhar para Jesus e crer nele, recebe a vida eterna. É isso que a Escritura diz, tá bom? Então não é oblação, não é andar por aí, todo bem vestido e dizer que eu agora sou de Jesus, não, é crer em Jesus Cristo, crer nele, e crer implica em acreditar na sua obra e também obedecer a sua palavra, porque aqueles que realmente creem e amam a Jesus, e guardam os seus mandamentos, e andam diante dele, mas você não será possível de fazer isso apenas porque alguém diz, ou porque você leu aqui, mas porque o próprio Deus encaminha você a Ele. Olha como Deus é grande, tá bom? O Senhor Deus diz, no Evangelho de João, no capítulo número 6, que ninguém pode vir a mim, Jesus diz, ninguém pode vir a mim, se o Pai não o trouxer. Lindo isso, não é? Ele lhe ama, oh glória a Deus. Aí Ele quer tornar-se conhecido seu. Aí Ele leva você para o Filho. Aí você vê o Filho. É quando você crê no Filho, o Filho traz você para o Pai e mostra a você o Pai, Deus. Que é isso que o texto está dizendo. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Daí então, irmãos, se nós conhecemos a Deus, é porque Jesus revelou Deus a nós, tá bom? E o meio pelo qual Ele faz isso, irmãos, é o seguinte: primeiro de tudo, é essa própria autoridade que foi dada por Deus Pai a Ele. Em outro texto de João, ele diz assim: assim como o Pai vivifica a quem quer, também concede ao Filho da vida a quem Ele quer. Jesus Cristo nos vivifica e nos faz conhecer a Deus, o Pai. Louvado seja Deus por isso, não é? Outros textos também corroboram com isso. Hebreus capítulo 1 vai dizer que Deus falou aos pais de muitas maneiras, mas nos últimos dias nos fala pelo Filho, a quem Ele exaltou e colocou à destra dele, e lhe deu autoridade sobre tudo, e o Senhor Jesus reconhece isso, e nós precisamos crer nisso também. Ele nos fala por meio do Filho, e a palavra do Filho vivifica.
Quando Jesus está discursando com a multidão e ele está falando, em muitas ocasiões você vai perceber que todo mundo olhava para ele de maneira diferente e ficava surpreendido pela maneira como ele falava as coisas. E ele ensinava como quem tem autoridade. O texto diz assim: e aí quando alguém ensina como quem tem autoridade, e quando ele profere as suas palavras, e ele mesmo diz que as palavras deles, tá bom, são espírito e vida, quando ele fala, e a palavra penetra, ela vai até na divisão da alma e do espírito, e transforma, e muda, e algo diferente acontece. E quem experimenta sabe que acontece, sabe que é assim, porque a palavra dele é viva. Porque ele tem essa autoridade. Somente ele tem essa autoridade. Louvado seja Deus por isso. Então, essa é uma maneira que ele fala. A outra coisa é a própria imagem de Deus, que o texto de Colossenses 1,15 diz: ele é a imagem do Deus invisível. Em outro texto, que está em um dos evangelhos, depois você lê os evangelhos todos, vocês vão lembrar desse texto, que ele diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. Ele diz assim, não é assim que ele diz? Então, essa é outra maneira, só que óbvio, para nós hoje fica um pouco diferente. Por quê? Porque nós não estamos vendo ele fisicamente como aquele povo via, tá bom? Você já imaginou a glória do unigênito Filho do Pai, como João descreve, caminhando entre os seres humanos? Deus conosco, tabernaculando conosco, que esse é o termo usado, né? Em nosso meio, no meio do povo. E aí caminhando, e aí João diz: nós vimos a glória do unigênito Filho de Deus. Aí você sabe o que é a bondade personificada, a bondade de Deus presente em nosso meio, aquele olhar sereno, aquilo que é dito lá em Isaías 53, que quando olhavam para ele não viam beleza e formosura, mas viam um homem sereno. No entanto, o seu olhar penetrante atraía todos eles. A sua glória resplandecia, e não havia alma sedenta que não fosse saciada na presença dele, e não havia um doente que não fosse curado diante dele, não havia um paralítico que ficasse do mesmo jeito, porque ele curava a todos, não havia surdo, mudo e etc. que viesse clamar a ele, que não experimentasse da sua majestade e glória, porque ele estava ali, o Senhor personificado em seu Filho, e mostrando toda a sua grandiosidade e a sua glória. E aí nós entendemos que ele era a imagem do Deus invisível. Eu sei que a nossa mente ainda não consegue compreender tamanha dádiva de Deus conosco, não é? Mas o texto diz também que ali nele habitava toda a plenitude de Deus. O poder de Deus estava nele, a sabedoria de Deus estava nele. O texto diz que nele reside todos os tesouros da sabedoria, a onisciência estava nele, aquela coisa fantástica que é revelada em João no capítulo 2 ou 1, quando Natanael vai orar, e aí os discípulos: nós encontramos o Messias, vem cá ver. E ele olha para ele e diz: eis aí um israelita em que não há dolo. Aí Natanael olha para ele e diz: o senhor me conhece de onde? E ele simplesmente olha para ele e ele diz assim: antes que eles fossem te chamar, eu te vi lá, debaixo da figueira. Tu estava lá orando, e eu sei o que estava fazendo e o que pediste. A glória do unigênito do Pai, Jesus Cristo. Ele é que torna Deus conhecido e traz Deus para perto de nós. Além disso, também fala-se sobre comunhão por meio do Filho. Nós já citamos João 14,6, mas há também o texto de Colossenses 1,22, em que nós somos reconciliados com Deus. Se pelo pecado nós fomos separados, por meio de Jesus nós somos unidos a Ele. E a oração sacerdotal em João 17 também fala sobre isso, para que Deus seja um conosco, como Ele, Jesus, é um com o Pai.
E realmente isso verdadeiramente acontece. Nós somos unidos ao Senhor, reconciliados com Deus. Nossa falta ou debilidade para com o Senhor é levar a sério estas verdades que estão contidas na palavra dele e que a gente poderia aproveitar muito mais, só que a nossa carne não permite. E a gente fica preocupado com tantas outras coisas e tentando granjear o pão de cada dia e atentar para as coisas deste mundo, e agora muito mais do que antes por conta de toda a inovação tecnológica que existe, que não nos deixa parar para estarmos na presença dele, ouvir a sua voz. E sair correndo atrás um atrás do outro, etc. E até às vezes corremos atrás também de pessoas que são dotadas de dons espirituais para poder ouvir Deus. Mas a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo foi reconciliado com Ele, conhece a Deus. E todos podem se achegar ante o trono da graça e receber graça e misericórdia, sem precisar de mais ninguém, porque Ele é o único mediador entre nós e Deus. É isso que o texto diz, não é? E aí nós também recebemos a vida eterna por meio desse Filho, e a vida eterna é esta, é conhecer a Deus, é ter esse conhecimento. Agora precisamos perguntar se nós temos conhecido a Deus desta maneira que o texto bíblico diz. Como você sabe? Como você pode experimentar isso? Que realidade você tem que realmente você conhece a Deus? Não há uma cartilha para nós. Porque o conhecimento de Deus não é uma teoria. É uma realidade. Deus, o Pai, torna-se conhecível por meio da obra do Filho. E se você realmente creu, tem fé genuína em Jesus Cristo, isto é uma realidade na sua vida. O que compete a nós é, sabendo desta verdade, irmos ao encontro dele, e não ficarmos como Adão, fugindo, se escondendo, mas tendo a certeza de que é assim, e você vai aprender a ouvi-lo e a vê-lo, como acontece com todos os santos, que têm a experiência de que Deus é bom, tá bom? E como é que a gente sabe disso, pastor? Uma das maneiras é quando você está orando ao Senhor, e Ele de alguma maneira revela a você, responde a sua oração. Isso pode ser por sonho, pode ser por visão, Ele pode levantar alguém, Ele está dizendo que Ele é real. Então, por exemplo, se eu estou clamando, eu estou em necessidade, tá bom? E eu peço a Deus, Senhor, está faltando na minha casa. Vocês sabem do milagre que Deus já fez na minha vida, né? Está faltando na minha casa. E aí, eu oro a Deus, eu diante de Deus, eu me ajoelho na minha casa, como diz Jesus, vai para o teu quarto, o aposento, fecha lá a porta e fica, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará. Pronto, se eu vou diante de Deus, eu clamo a Ele por uma causa, e só eu e Ele sabem esta causa, e depois alguém é usado para responder isso que eu orei, isso significa que o Senhor ouviu a minha oração, entrou com providência para responder o meu clamor, e prova, testifica de que Ele é real. E se isso aconteceu, você já tem uma prova de que conhece a Deus, porque é assim que funciona conosco. Você já é experimentado da realidade de Deus e que você tem comunhão com Ele, porque se você não tivesse comunhão com Ele, Ele não tinha respondido a sua oração.
Isso quer dizer que você creu na obra de Cristo e por meio disso você foi reconciliado com Ele. As outras coisas todas que acontecem, aconteceram de fato, porque senão Deus não tinha respondido o seu clamor. Vocês entendem isso? Como isso é grandioso? Mas não é somente assim não, acontecem outros tipos de experiências também, como você está caminhando e você vai em direção ao seu trabalho, alguma coisa, e de repente Deus fala ao seu coração, não vá por essa rua, vá pela outra. E aí você fica assim, que é isso? Acha até que é você que está meio doido, mas é Deus falando com você, tá bom? É Deus falando com você, e aí você sai dessa rua, eu vou, aí vai pela outra. Aí depois você é notificado de que alguém sofreu um assalto ali, na rua que você ia passar, e Deus não deixou, para dar livramento a você. Louvado seja o Senhor, tá bom? Outras vezes também Ele aparece a você dentro da sua cabeça, e Ele fala com você na sua mente, e Ele diz, e Ele revela o que realmente está acontecendo. Ele fala isso, e aí você percebe realmente que Deus, Ele se tornou conhecido a você, e Ele está tendo comunhão com você, e você está conhecendo a Ele. Agora, irmãos, isso precisa ser levado a sério por nós, porque não existe uma dádiva maior do que essa. Existe? Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o grande excelso, Ele vem se relacionar contigo, pessoalmente. Não é grande isso aí? É tremendo demais. Fenomenal. Chega a dar um arrepio na coluna. Isto é tremendo. Tá bom? Isso é tremendo. Meu Pai. Aí são essas coisas que a gente vai ligando, e quando vai lendo a Escritura, outras coisas vão surgindo na nossa mente, tá bom? Como o texto bíblico diz que é pelo Espírito que a gente chama Abba Pai, né? É uma forma de chamar Deus de Pai, que é bem íntima, que é aquele filho que realmente conhece o Pai, e que o Pai conhece o filho, que tem intimidade com ele, e que vai diante dele, e assim, vai descoberto mesmo, que não adianta você querer mascarar alguma coisa diante de Deus. Ele lhe conhece por inteiro, Ele sabe a intenção do seu coração e o que você está fazendo, de bom e de ruim, Ele sabe tudo. Então não adianta a gente ficar, meu Senhor, te amo tanto, e depois está lá vendo coisa que não deve, ou metendo a mão onde não devia, e etc e tal. É desperdício você tentar pensar que vai realmente mascarar isso diante de Deus. Não, vá logo pedindo perdão, porque nós somos falhos para com Ele, e diante de uma realidade como essa, de que Jesus Cristo tornou Deus conhecido a nós, porque esta é a realidade que o texto está dizendo. E outra coisa que o texto está dizendo, ninguém conhece Ele, se não for pela vontade do Filho. Ninguém conhece Ele se não for pela vontade do Filho. Daí então, todos os que estão sem Cristo, ou não creem em Cristo, ou não seguem a Cristo, não têm conhecimento de Deus. Pode ter conhecimento intelectual, e pode até dizer, o nosso Deus é um só. Não. Você não conhece o Deus que eu conheço, que Jesus Cristo revelou a mim. Nem que mantém comunhão comigo, e mais, que me guarda e que me ama, e que os seus olhos estão sobre mim, e nem tosqueneja, porque Ele diz isso, e Ele diz, Ele guarda a tua entrada e a tua saída, Ele não deixa o sol te molestar de dia, nem a lua de noite, Ele guarda a tua alma, Ele diz assim. Isso é grandioso demais para nós, e nós temos
isso, irmãos, nós temos esta realidade diante de nós, que Jesus Cristo revelou o Pai a nós, tornou conhecido, nos levou para ter comunhão com Ele, para sermos recebidos, e Ele não nos rejeita, não é porque a gente é bom, fez alguma coisa, ou porque a gente se consagrou, não, é por causa de Jesus, porque Jesus fez tudo, pagou tudo, para nos reconciliar com Ele. A outra prova também do conhecimento de Deus é que é assim, quando a gente não conhece a Deus, nós estamos mortos em nossos pecados e nós somos inimigos de Deus, somos hostis a Deus. E embora você esteja dentro da igreja evangélica, mas se você é aquela pessoa que é crítico de tudo e que não gosto disso não, e faz essas coisas todas, é óbvio que eu estou falando diante de uma igreja que leva a palavra de Deus a sério, tá bom? E que realmente quer caminhar com Deus de maneira verdadeira. Estou falando de falsas igrejas não. E aí então você fica assim, não quer servir de nada, e não quer ajudar em nada, e não quer servir em nada, não contribui com nada, e só fica olhando para os outros, e olhando os defeitos de todo mundo, e etc. E eu quero dizer que todo mundo aqui é pecador, e que ninguém é perfeito só Jesus Cristo. Isso é fato. Então essa pessoa, juntamente com todos os outros, não conhece a Deus, não tem conhecimento de Deus, tá bom? Não tem conhecimento de Deus, de forma alguma não tem conhecimento de Deus. A disposição da mente dessa pessoa é hostil, é aversa a Deus e aos mandamentos de Deus. Pode até querer guardar como um legalista, não como aquele que ama a lei do Senhor. É diferente. A mente dele é hostil, ele é inimigo de Deus, e quando ele é pressionado para fazer realmente a vontade de Deus, ele mostra a sua verdadeira natureza. E outra maneira é, ninguém pode esconder sua verdadeira natureza por muito tempo, tá bom? Você pode pegar um porco, lavar ele todinho, botar ele para dormir na sua cama junto com você, solte ele um pouquinho, e ele vai direto para a lama, porque a natureza dele é assim, tá bom? Então não dá para esconder isso não. Quem é lobo, vai ser sempre lobo, embora que esteja com um traje de ovelha. Quem é ovelha, verdadeiramente é ovelha, porque foi transformado pelo Senhor. Então é isso. Então quando alguém passa por Cristo e crê em Cristo, e aí passa a conhecer a Deus, a disposição da mente dele é transformada. Ele tem sede de Deus, ele almeja conhecer a Deus, ele deseja ter comunhão com Deus, ele deseja agradar a Deus, e ele procura conhecer mais de Deus, porque é isso que acontece, tá bom? Quando realmente Jesus Cristo opera na vida dessa pessoa, e que ele realmente revela Deus a ele, a disposição da mente, do coração dessa pessoa muda, e aí ele passa a temer a Deus, a ter reverência por Deus, ele procura agradar a Deus, ele atenta para isso. E na Escritura nós temos vários exemplos disso, de todos aqueles que se depararam, tiveram um encontro real com o Senhor e temeram a Deus, mudaram sua vida, como nós também mudamos a nossa, a não ser que você não mudou, mas é assim que acontece. Romanos capítulo 8 diz que aqueles que realmente estão no Espírito são inclinados às coisas do Espírito, são levados a guardar esta palavra, a ter sede de Deus, a conhecer a Deus, e ficam desejando cada vez mais ter comunhão com Deus. Então, se você encontra uma pessoa que ela não gosta
Você chama ela para vir para a igreja. Ela já dá já bota um freio, né? Aí tudo bem, não vem. Aí no outro domingo você chama de novo. Crente no Senhor, né? Chama de novo. Oh, eu vou quando eu quiser. Pronto. Já disse tudo. Porque quem tem sede de Deus, vem. E vem com desejo de se alimentar de Deus. Vem com desejo de crescer no conhecimento de Deus. Vem com desejo de satisfazer a Deus. Vem com desejo de adorar a Deus. Não vem por força nem violência. Quem conhece a Deus, nunca mais quer deixar de estar perto de Deus. Porque não existe algo maior e nem melhor do que Deus. Ele é melhor, Ele é maior. Então, a alma dele, a disposição dele foi mudada e agora ele quer ser cheio de Deus. E ele busca crescer em Deus. E ele pode fazer outras coisas. Ele pode ter uma profissão normal, pode. Ele pode trabalhar, pode. Ele pode estudar também. Mas a alegria da alma dele é Deus. Entendeu? Essas outras coisas podem até produzir alguma alegria, mas ele sabe que quando ele está diante de Deus, em comunhão com Deus, não existe nada melhor do que Deus. Não existe. E aí ele fica com saudades de Deus. Ele fica querendo vir ter comunhão com Deus. E ele quer estar na presença de Deus. E ele reserva tempo para Deus. E a alma dele tem sede de Deus. E aí eu lembro do texto que o próprio Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, viverá o homem. Se alguém quer ter vida, tem que vir a Deus. Se alguém quer ser transformado, tem que vir a Deus. Se alguém quer ter verdadeira alegria, se alguém está ansioso, triste, angustiado e etc., você precisa vir a Deus. Ele é a verdadeira alegria que dá força. Somente Ele. E somente uma pessoa pode fazer isso, e essa pessoa é o Filho que Ele designou, Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo, e mais ninguém. Daí então eu quero fazer uma pergunta também esta noite. Você que está aqui, não sei se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ou se você teve entendimento disso, mas esta noite você está vendo pela palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo está dizendo, que você não pode conhecer a Deus se não for por meio dEle. E se esta noite Ele acabou de revelar esse Deus ao seu coração, está na hora de você tomar uma decisão por Ele, e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E se você estiver disposto a fazer isso, eu quero orar por você. Há alguém aqui que gostaria de confessar Jesus, a fim de conhecer esse Deus, esta noite? Se tiver, levanta a sua mão, e eu quero orar por você. Louvado seja o nome de Jesus, né? Bendito seja Deus. Há mais alguém aqui que gostaria de fazer isso? As irmãs, por favor, não passem a mão no cabelo agora não, tá bom? É sério isso. Há mais alguém aqui que gostaria de confessar Jesus como Senhor e Salvador e ter o conhecimento de Deus, o Pai, revelado a você? Se houver, tá bom, você levanta a sua mão e eu quero orar por você. Catarina, vem para cá, por favor. Bendito seja Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. E a bondade de Deus é revelada justamente em Ele ter enviado o seu Filho para tornar-se conhecido aos pecadores. E Ele faz como Ele quer. E esta noite Ele está dando prova disso.
porque alcançou o coração de Catarina. Bendito seja Deus por isso. E eu sei que às vezes há momentos em que as pessoas estão assim travadas na cadeira, e há uma força maligna tentando lhe segurar, para que você não venha realmente a ter conhecimento de Deus por meio de Jesus Cristo. Mas se for isso, em nome de Jesus, eu repreendo toda força contrária nesta hora, para que você possa receber Jesus Cristo e conhecer a Deus. Então, há mais alguém que gostaria de ter isso? Louvado seja o nome do Senhor. Venha para cá, Clara, também. Só o Senhor é Deus. Bendito seja o nome de Jesus, irmãos. A palavra do Senhor diz que eis a hora da salvação, e agora é. Amanhã pode ser muito tarde. Então, meu último convite é: há mais alguém aqui que gostaria de confessar Jesus como Senhor e Salvador, para conhecer esse Deus grandioso? Se não há, vamos orar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, pela vida dessas duas jovens. Aleluia! Bendito seja Deus. Então, vocês vão orar comigo, tá bom? Eu vou orar, vocês vão repetir, depois eu oro por vocês. Louvado seja Deus. Catarina e Maria Clara, oremos ao Senhor. Senhor Deus, nesta noite, eu me coloco diante de Ti, porque eu creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, para me reconciliar contigo, e eu o confesso como Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus, amém. Agora eu vou orar por vocês. Maravilhoso Deus, eu te agradeço, Senhor, porque ninguém pode falar a um pecador amortecido, Senhor, e trazê-lo à vida, senão o Senhor. E eu rogo a Ti, ó Deus, por estas duas jovens, ó Pai, que ouviram a Tua palavra, que Teu Espírito, Senhor, as vivificou, para que o Senhor, ó Deus, as conduza diante de Ti, e faça delas, ó Deus, instrumentos para glorificar o Teu santo nome, e que o Senhor, ó Deus, torne-se cada vez mais conhecido ao coração delas. Senhor, em nome de Jesus, dê livramento de toda investida do maligno, Senhor, e conceda a elas, ó Deus, a Tua proteção, a fim, ó Deus, de que elas cresçam cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor, para o louvor da Tua glória, Pai. Abençoe a vida delas em nome de Jesus Cristo. Amém. Eita glória! Oh glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Clarinha, Deus te abençoe. Amém. Catarina, Deus abençoe. Que vocês sejam bênção na mão do Senhor, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que Deus se regozije em vocês testemunharem dele mundo afora. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar-se, glória a Deus. Louvado seja Deus. Oh meu Deus, eu te louvo e bendigo o teu santo nome, pois por meio do teu Filho amado, ó Deus, tornar-se conhecido a nós. Isso é maravilhoso demais. Meu Senhor, eu te agradeço. Eu era cego, era perdido, e Tu, ó Deus, me alcançaste, ó Senhor, grande Deus, e revelaste, Senhor, a Ti mesmo ao meu coração.
Oh Deus, e tantos quantos estão aqui esta noite, que tem esta dádiva e esta graça de ter comunhão contigo, Senhor. Eu te peço, não permitas, ó Pai, que as coisas desta vida ofusquem a maravilhosa dádiva de ser conhecido e de te conhecer. Oh meu Senhor, opera sobre o teu povo e faz com que eles desejem, Senhor, cada vez mais estar em tua presença, em ter comunhão contigo. Meu Senhor, faz isso e abençoa todos nós, porque ninguém, Senhor, aqui poderia te conhecer se não fosse por meio de Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor, e continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11. Os diáconos, presbíteros que irão servir a mesa, venham para cá. Oh, aleluia. 1 Coríntios capítulo de número 11, a partir do verso de número 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Por quê? Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Diante do que acabamos de ler, tá bom? Eu quero avisar que só deve participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, aquele crente evangélico que é batizado nas águas, e mesmo que você seja de outra igreja evangélica e é batizado, pode participar junto conosco, porque somos todos irmãos, tá bom? Então, aqueles que irão participar da ceia do Senhor, ponham-se de pé, por favor. Glória a Deus. Também é dito, para não atrairmos condenação nem juízo sobre nós, ou ficarmos fracos, ou doentes, ou até sermos mortos pelo Senhor, é mister que vemos participar de modo digno. Então eu quero convidar a todos nós a fecharmos os nossos olhos e a pedir perdão ao Senhor pelas nossas faltas para com Ele, seja em palavras, em ação, em pensamento. Oremos ao nosso Deus. Maravilhoso Deus,
Como ministro teu, Senhor, neste lugar, eu rogo a Ti o Teu perdão sobre as nossas faltas, Senhor. Que toda transgressão, ó Pai, o Senhor nos perdoe. Em Cristo, Senhor. Porque cremos, Pai, que Ele, ó Deus, ofereceu a Ti mais excelente sacrifício, capaz de perdoar todos os nossos pecados. Senhor, então, por Sua graça, ó Pai, pela justiça, Senhor, obtida por Cristo, perdoa as nossas faltas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar agora pelos elementos da ceia. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus, te rogamos, ó Pai, que abençoe este suco e o pão, que o Senhor, ó Deus, possa repousar sobre eles o teu poder e a tua graça, Senhor, a fim de que eles sejam revestidos, ó Deus, e todos aqueles que tornem participantes deles, Senhor, recebam de ti graça sobre graça. Então abençoa, Pai, o suco da vide e o pão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Enquanto eles distribuem, vamos louvar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Quando nós lemos a Escritura, entendemos que é Deus falando conosco, não é? E quando eu li o texto e passei a meditar nele acerca da sentença de que ninguém conhece a Deus se o Filho não o quiser revelar, né? Ninguém conhece. Mas quando você tem a experiência de quem é Deus, e você sabe que mantém comunhão com Deus, e que você tem a experiência da realidade de Deus, então você tem entendimento também que Cristo quis revelar o Pai a você. Isso é demais, não é? Ele revelou o Pai a nós. Ele não só revelou, ele quis revelar o Pai a cada um de nós. É isso que o texto diz. Ele quis. Terezinha, ele quis. Eulina, ele quis. Nicinha, ele quis. Oh, aleluia. Meu Deus, que coisa grande. Bendito seja o Senhor. Louvado seja Deus. Glorificado seja o Todo-Poderoso. Aleluia. Deus tremendo. Só o Senhor é Deus. Eu fiquei, irmãos, muito alegre por perceber esta realidade. A realidade de que Cristo quis revelar Deus a mim. Meu Deus. Senhor, me ajude a amar-te, a te render graças, a te dar louvores, porque jamais, Senhor, eu poderia conhecer e ter comunhão com o Pai se não fosse por Ti. Se não fosse por Ti.
E eu pedi a Ele que me ajudasse a fazer isto, a ser grato a Deus por esta revelação. Não é qualquer revelação, é o conhecimento do Criador, do Deus que intencionou me fazer. Na sexta-feira pela manhã, na nossa consagração, meditando no livro de Ruth, no capítulo 4, o texto diz assim, que Boaz casou-se com Ruth, coabitou com ela. Aí a seguir o Senhor diz assim, o texto diz, e o Senhor concedeu a ela que concebesse, que gerasse um filho. Quando nós encontramos isso assim na palavra do Senhor, nós entendemos também que o Deus Pai, Ele concedeu a nossa mãe nos conceber, para que viéssemos realmente conhecê-lo e glorificar o nome dEle. E aí então Ele faz a gente nascer, e a gente nasce pecador como todo mundo. Nós estávamos na escuridão e nas trevas, mas Cristo quis revelar Deus a nós. Oh glória, aleluia! Ele quis revelar Deus a nós, e no devido tempo Ele fez isso, e hoje estamos aqui. É coisa grande, meu Jesus. E tudo isso, irmãos, estava bem claro na mente de Cristo, porque Ele veio para ser luz para quem estava nas trevas, e consumou a sua obra, firmando, ratificando a aliança que Deus havia estabelecido. E aí então Ele reuniu seus discípulos e passou isso adiante, para que nós hoje estivéssemos também experimentando esta realidade. Então, quando estava reunido com seus discípulos, Ele tomou o pão em suas mãos, e tendo dado graças, disse, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai todos e comei. Participe do pão. Por semelhante modo, tendo também tomado o cálice em suas mãos, o ergueu, e tendo dado graças, disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós para a remissão dos vossos pecados. Tomai todos e bebei. Participe do cálice. Aleluia. Adore ao Senhor. Oh, amado Deus, que darei eu a Ti, ó Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem me feito? Que daremos nós a Ti, ó Deus, por Te conhecer e saber que isso, ó Deus, é propósito Teu. Oh Senhor, bendito seja o Teu nome, e que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, fortalecer o Teu povo e fazê-lo grato, Senhor, por esta dádiva, por esta graça que veio por meio de Jesus Cristo, e que Ele, Senhor, como enviado Teu, quis revelar o Senhor a nós. Oh meu Deus, continua a operar nos nossos corações, e faz, ó Deus, que venhamos a glorificar o Teu santo nome, porque não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, de conhecer a Ti. Então abençoa, Deus, a todos, e os ajude, ó Deus, a estarem fortalecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
Vamos ficar todos de pé para orarmos, amém? Bendito seja o Senhor. Oh, maravilhoso Deus, te agradeço, Senhor, por esta noite, por tudo, Senhor, que instruísse ao nosso coração acerca da obra do Teu Filho. Que o Senhor continue, ó Deus, a abençoar todos os irmãos. Visita também nossos amados irmãos em casa, Senhor, onde eles estão. Envia a Tua graça sobre eles e sustenta, Senhor, e que eles se alegrem em Ti. Abençoa também a semana de todos, livra-os do mal e traz-os novamente, Senhor, às nossas reuniões para louvar-Te e receber a Tua instrução em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam derramadas sobre todos, desde agora e para todo sempre. Quem concorda, diga amém. Amém. Deus abençoe a todos. Podem sentar. Irmãos, nós temos aqui em nossa igreja uma campanha